Olá, bem-vindos a mais um vídeo de matemática interessante. Neste vídeo vamos dar início a uma sequência de vídeos dedicados a este operadorzinho que está aqui, este delta invertido que se chama nábula. Este operador pode ter várias aplicações diferentes, pode ser usado para várias operações diferentes, tudo isto em função do contexto em que ele está inserido. E a primeira operação que nós vamos ver, que está associada a este símbolo, é a operação gradiente. Esta vai ser a nossa primeira aula. Contudo, antes de eu começar já a explicar o que é um gradiente, eu queria falar mais um bocadinho sobre este símbolo, o nábula. Este símbolo foi introduzido primeiramente pelo matemático Rowan Hamilton em 1837. No entanto, ele não usava este símbolo para gradiente, ele usava este símbolo para qualquer operação esquisita que ele tivesse a fazer, que não tivesse nome, ele, pumba, dava-lhe este símbolo. Depois, houve outro senhor chamado Peter Tate, esse sim é que deu ao símbolo o nome de nábula, porque é muito parecido com um instrumento antigo, arcaico, que é tipo uma harpa, isto que vocês estão aqui a ver na imagem, tem uma parecença com o símbolo, e este Peter Tate era colega do Maxwell, do famoso Maxwell. Vamos então passar ao gradiente propriamente dito. O que é um gradiente? Antes de mais nada, um gradiente é um vetor, por isso é que surge esta setazinha aqui escrita por cima do nábula, é para deixar bem claro que isto é um vetor. E este operador aplica-se ao quê? Aplica-se a campos escalares. Um campo escalar pode ser uma coisa tão simples quanto a temperatura dentro de uma sala, pode ser um campo de potencial elétrico. Nós vamos começar por dar um exemplo super simples, apenas numa dimensão. Este exemplo vai ser o seguinte: imaginem duas paredes verticais, separadas por 2 metros de distância e ligadas por uma viga horizontal. Imaginem também que essas duas paredes estão a temperaturas diferentes. A temperatura da parede da esquerda, T1, e a temperatura da parede da direita, mais quente, T2. É um bocado intuitivo que a viga que liga as duas paredes não vai estar toda à mesma temperatura, porque numa ponta ela está apoiada numa parede fria e na outra ponta está apoiada numa parede quente. Eu tentei, através de algum gradiente gráfico, desta transição de cor, tentei mostrar-vos aqui na viga como é que a temperatura muda ao longo do comprimento da mesma. Não terá que ser obrigatoriamente assim, isto foi apenas aqui para efeitos de tornar o PowerPoint mais apetecível. Suponhamos então que a temperatura na viga, vamos chamar-lhe TV, que é uma função de x, em que x é o comprimento da viga, que vai variar entre 0 e L. O gradiente desta função de temperatura vai ser nada mais nada menos que a derivada da função. Esta função só tem uma variável, que é o comprimento da viga. Portanto, é uma variável simples, é dt dx. Mas como é um vetor, ela vai ter que apontar para algum lado. Vai apontar na direção em que a viga se propaga, digamos, ou na direção que a temperatura está a variar, que será, portanto, da esquerda para a direita. Vamos agora dar aqui valores para tornar o exemplo ainda mais concreto. Imaginemos que a parede da esquerda está a 10 graus, a parede da direita está a 50 graus, que a largura entre as paredes é 2 metros, e suponhamos que a nossa função temperatura é a seguinte: temperatura num ponto dado x da viga será 10 graus mais 20 graus por cada metro que andarmos para a direita. Isto, graus centígrados. Já temos os dados todos para calcular o nosso gradiente. O gradiente vai ser a derivada da temperatura em ordem à única variável que existe, que é o comprimento da viga, dt dx, vai ser 20 graus centígrados por metro, a apontar na direção entre uma parede e a outra. O que é que isto quer dizer? 20 graus centígrados por metro. Significa que em qualquer ponto da viga, reparem que este gradiente não depende de x, portanto ele é igual ao longo de toda a viga. Em qualquer ponto da viga, se nós andássemos 1 metro na direção da parede mais quente, a temperatura iria aumentar 20 graus. Reparem, eu tenho duas coisas aqui. Tenho o módulo do vetor, que são 20 graus, significa que por cada metro que eu ando, a temperatura aumenta 20 graus, e tenho também uma direção. Essa direção, num gradiente, aponta sempre para a direção em que
a variação do campo é mais brusca. Neste caso vai apontar para o sentido que vai da parede da esquerda para a parede da direita. Será nessa direção que eu vou conseguir variações de temperatura mais bruscas. Aqui parece um bocado óbvio, mas no exemplo seguinte, que já é em 2 dimensões, se calhar já não é assim tão óbvio. Vamos passar agora para um exemplo um pouco mais elaborado, a 2 dimensões. Imaginem agora que nós estamos a olhar para a casa, mas vista de cima. Temos uma parede à esquerda que está a 10 graus, está mais fria. Temos uma parede cá em baixo, portanto, neste caso não será em baixo, será mais perto de nós é que estamos a olhar para isto de cima. Portanto, uma segunda parede que está mais quente. Temos ali um pilarzinho no canto. Vamos imaginar que o pilar não transmite calor, está bem, está ali desenhado a cinzento. E depois temos uma placa que está apoiada nas 2 paredes e que varia de temperatura conforme esteja mais perto ou mais próximo das paredes. Temos mais uma vez uma função que nos vai dar a temperatura em qualquer ponto da placa, só que desta vez esta função é função de 2 variáveis. Vai ser uma função tanto do comprimento da placa como da largura da placa. Neste caso, o gradiente será o quê? Será a derivada parcial desta função em ordem à variável x a apontar na direção do x e somado com a variável parcial desta função na direção do y a apontar na direção do y. Vai ser um vetor com 2 componentes. Vamos outra vez ao exemplo mais concreto. Temperatura da parede da esquerda 10 graus, temperatura da parede de baixa mais quente 50 graus. Vamos supor que a placa é quadrada, portanto a largura e o comprimento é igual e são 2 metros. E vamos imaginar que a temperatura na placa muda da seguinte forma. 30 graus na origem do referencial e depois, por cada metro que andamos para a direita, a temperatura aumenta 10 graus, o que faz sentido porque estamos a afastar-nos da parede fria, e por cada metro que a gente descer, a temperatura aumenta também 10 graus, o que faz sentido porque estamos a aproximar-nos da parede quente. Já temos a função, temos os dados todos, podemos calcular o gradiente deste campo de temperaturas. É calcular a derivada disto em ordem a x, isto fica apontado na direção x, dá 10 e o i é o versor que aponta para a direita, no eixo do x, menos 10k, em que o k é o versor que aponta para cima, na direção do eixo dos y. Graus centígrados por metro. Reparem, isto é um vetor. Isto significa que, por cada metro que eu andar para a direita, a temperatura da placa vai aquecer 10 graus, e por cada metro que eu andar para cima, a temperatura da placa vai arrefecer 10 graus. Queria também dizer que esta equação de temperaturas que eu pus aqui não reflete de forma alguma a realidade. Até pode ser que seja assim, mas eu não sei se será de facto assim. Se vocês quiserem saber corretamente como é que a temperatura se espalha pela placa, procurem informação. O objetivo aqui não é estar a dar aula de condução térmica, está bem? Eu só inventei esta expressão para depois conseguir explicar o que é o gradiente. Espero que tenham percebido o que é que eu quis dizer. Bem, temos o nosso gradiente. Será que esta é a única informação que nós conseguimos ter através deste gradiente? Ainda podemos extrair mais qualquer coisa. Se nós somarmos as 2 componentes do vetor e se calcularmos o módulo deste vetor, concluímos que o vetor aponta nesta direção em que está esta seta amarela aqui, desenhada sobre a placa, e o seu módulo são 14 graus centígrados por metro. O que é que isto quer dizer? Mais uma vez, se eu andar nesta direção, aqui a 45 graus, para baixo e para a direita, por cada metro que eu me deslocar, a temperatura vai aquecer 14 graus centígrados. E mais, eu tenho a certeza, como isto é um gradiente, eu tenho a certeza que esta é a direção em que eu vou conseguir mudanças de temperatura mais bruscas dentro deste campo de temperaturas. Mais uma vez, neste caso, o gradiente é linear, ele não depende da posição em que eu estou na placa, muda sempre da mesma maneira. Reparem que o gradiente não depende de x, nem depende de y, mas isto podia ser muito mais complicado se a função da temperatura tivesse ali uns x ao quadrado, ou uns y aos quadrados, ou uns exponenciais. Isto ia ficar muito mais complicado, porque aí passávamos a ter a variação do campo dependente
do ponto do campo em que estamos. Não é o caso. Vimos uma dimensão, vimos duas, vamos generalizar isto para n dimensões. O gradiente pode ser aplicado a campos com n dimensões. Portanto, o gradiente de um campo escalar com as componentes x1, x2, etc., xn, o gradiente de f, é um vetor com n componentes. Podemos escrever isto também na notação de Euler, através de um somatório. E aqui na terceira linha é a fórmula mais resumida desta generalização, que é a notação de Einstein. É mesmo muito resumido, muito sucinto. Vocês, para perceber isto, só têm que saber o seguinte: na notação de Einstein, quando um índice aparece repetido dentro de uma linha, na mesma linha, isso implica automaticamente um somatório. Repare que aqui na notação de Einstein não aparece nenhum somatório escrito, está implícito. Se há um índice repetido, existe um somatório. Isto não é muito importante, era só para vocês ficarem com uma noção que pode aparecer um gradiente escrito desta forma. Por abuso, pode-se simplificar um bocadinho a maneira como se escreve o gradiente, que é omitir a setinha. Isto é matematicamente incorreto, mas muitas vezes surge escrito desta maneira, apenas um número e o campo escalar à frente. Resumo do que é que falámos aqui. O gradiente de um campo escalar é uma grandeza vetorial. Ele é uma medida do quanto o campo varia, como é que o campo varia. E a direção do gradiente aponta sempre para o sentido em que as variações do campo são mais bruscas. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos aos próximos vídeos sobre este nábula, porque, como eu já mencionei, esta não é a única operação que se pode efetuar com este símbolo. E nós vamos, aos poucos, vamos vendo todas uma a uma. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. E até a próxima oportunidade.